Olá, boa tarde para você aí de casa. Primeiro TV Participação de 2014, né? A gente teve aí uma pausa, os conselhos também tiveram um breve recesso. E hoje aqui no programa eu recebo 3 entrevistados. O secretário de Fazenda, Roberto Patuleia, vai falar a respeito do IPTU. Recebo também Drica Madeira, coordenadora do CRAM, vai falar a respeito das ações realizadas pelo Centro de Referência no Atendimento à Mulher. Recebo ainda Alessandra Cardoso, que vai falar a respeito da campanha municipal de HPV, vai imunizar as meninas aqui do nosso município. O HPV é um vírus que ele transmite a séria doença no câncer de colo de útero. E claro, você também vai ficar por dentro do que foi debatido nas reuniões dos conselhos municipais nesta semana. Eu vou para um intervalo de 30 segundos e volto já já. Não saia daí. Eu sou a mãe do Rômulo Costa Mendes. Ele estava vindo de uma boate, sofreu um acidente na BR-40. Veio a falecer, estava alcoolizado, não dirigiu, pegou uma carona, foi ejetado para fora do carro. Se no momento estivesse usando o cinto, poderíamos ter uma outra história. Faça o mínimo, pelo máximo. Eu respeito a vida, vamos aderir à campanha. Campanha de Prevenção de Acidentes no Trânsito. Prefeitura de Petrópolis. De volta com TV Participação e ao meu lado está aqui o secretário de Fazenda, Roberto Patuleia. Muito obrigada pela presença do senhor, né? Tendo disponibilizado na sua agenda no início de ano. IPTU é o assunto que está todo mundo comentando, tanto nas redes sociais, cota única, tem desconto, para que esse dinheiro serve, e eu também não posso deixar de comentar a respeito da revogação da lei que isenta os idosos de baixa renda. Muito obrigada mais uma vez pela presença do senhor. Vamos começar falando a respeito dos idosos? Vamos. É um prazer e uma honra participar do seu programa. Obrigada. E líder em audiência dos telespectadores de Petrópolis. Obrigada. IPTU, a lei número 6.930, de 5 de janeiro de 2012, ela é inconstitucional por quê? Eu primeiro precisava preliminarmente estabelecer a verdade desta lei. Ela foi tornada a lei do idoso em agosto de 2010, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e houve um hiato entre agosto de 2010 a 2011. O governo só veio apresentar, a gestão anterior, só veio apresentar um projeto de lei, que aqui está, projeto de lei, protocolou na Câmara Municipal um novo projeto de lei, porque antes foi uma iniciativa do Legislativo, e aí o Executivo apresentou um projeto de lei dia 15 de dezembro de 2011. E a lei foi aprovada pela Câmara e só foi sancionada pelo prefeito da Lei 6930, dia 5 de janeiro de 2012. Então foi ali concedido incentivo fiscal aos idosos aposentados que tinham mais de 60 anos e ganhavam 2 salários mínimos. Entretanto, a lei ela tem vários vícios à lei. Quando foi apresentada a lei, ela não aparece, ela descumpre a lei de responsabilidade fiscal. Ela não aparece ali o estudo do impacto da renúncia fiscal. É o primeiro equívoco da lei, o equívoco da gestão anterior. Não aparece aqui da demonstração do artigo 14 da LRF, que determina, quando você dá benefício fiscal, você tem que fazer o impacto, o estudo de impacto. Então não apareceu nenhum tipo de estudo de impacto. É o primeiro equívoco da lei. O segundo equívoco da lei, e eu acho que é pior ainda do que o primeiro, é de que a lei foi colocada, a 6930, em 5 de janeiro de 2012. Houve um hiato desse período, é um questionamento que eu entro. Por que não fizeram em 2010? Por que não fizeram em 2011 e só fizeram em 2012? É o grande questionamento que eu quero que a população faça uma avaliação disso. Em 2012 era ano eleitoral e existe uma decisão do TSE de que em ano eleitoral não pode nenhum ente federal, estadual e municipal conceder qualquer benefício fiscal. E aí aconteceu o benefício fiscal.
Se fosse assim, eles teriam dado, foi 4.000 processos, que eles poderiam muito bem dado na gestão deles. Eles não cumpriram. Marcelo, por favor, dá um zoom aqui nos documentos que o secretário está apresentando. Essa daqui pode ser. Então, a contestação da gestão da prefeitura é isso. Foi uma lei que foi assinada no ano eleitoral. Ano eleitoral. Além de tudo, não teve esse estudo. Não houve o impacto da renúncia fiscal, que está aqui caracterizado, que o contribuinte pode assistir e ver a verdade, está aqui a verdade, não foi feito. E ela só foi sancionada em janeiro de 2012, em pleno ano eleitoral, que tem uma decisão do TSE, uma resolução que proíbe benefício fiscal. Então nós não somos contra, deixar bem isso claro. Essa administração não é contra em conceder benefício fiscal, até porque nós é que fizemos a lei de incentivo fiscal, a lei 6.018, concedendo benefício fiscal. O que nós não podemos permitir e ficar conivente é com uma irregularidade desta. Então nós não estamos revogando a lei, há um grande equívoco aí. Ninguém está revogando a lei, ninguém está dizendo ela é inconstitucional, porque eu tenho um parecer da Procuradoria que diz que ela é inconstitucional, e a decisão está sendo técnica e administrativa. É uma decisão administrativa que o titular da pasta, o secretário de Fazenda, tem essa competência de analisar o processo e analisar a lei. E aí ver que a lei está viciada. Por ter uma lei viciada, eu não posso dar um benefício numa coisa que a lei está viciada. Porque amanhã eu posso também responder por improbidade administrativa. Ora, se eles estivessem comprometido com esta lei, comprometido com o idoso, por que eles não deferiram todos os pedidos que foi feito em 2012? Deferiram apenas 10%. Deixaram de deferir 90% que ficou para a nossa gestão. Ao analisar a lei friamente, ao analisar esses elementos, nós ficamos impedidos de cometer uma irregularidade, porque é ficar conivente com a lei. E nós não estamos aqui para ficar inconiventes com a lei, nós não queremos aqui pactuar com o erro. Nós queremos sim dar conforto ao contribuinte, nós estamos a favor, mas de que esteja a lei dentro do princípio da legalidade. E a lei hoje não se apresenta dentro do princípio da legalidade. O que nós estamos fazendo é indeferindo esses processos de maneira administrativa. E eu já denunciei esses equívocos da gestão anterior ao TRE, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. E quando o senhor vê na mídia dos Petrópolis, a prefeitura ela está tirando o direito dos velhinhos, porque as pessoas elas colocam de uma forma com que o grande vilão fosse a atual gestão do Rubens Bom Tempo, né? Como se estivesse fazendo algo errado. Então, na realidade, é isso, é uma lei que não devia ter sido sequer promulgada, é isso? É isso aí, está perfeito. É isso que a população, o contribuinte tem que entender. Eu estou deixando de maneira clara e cristalina. Foi uma lei que foi feita em período de ano eleitoral. E se foi feita em período de ano eleitoral, não poderia o Poder Executivo dar benefício a qualquer contribuinte no ano eleitoral. Eu faço esse grande questionamento e esse desafio ao gestor anterior. Por que ele não mandou esse projeto de lei de agosto de 2010, não mandou até dezembro? Por que ele não mandou no início de 2011? Só mandou em dezembro. Fica esse questionamento para o povo avaliar isto. Quem está mentindo nessa história? Por que foi feito só em janeiro de 2012? E tem várias cartas, eu trouxe várias cartas, que ele andou dando benefício fiscal em outubro, dando as cartas em outubro, 19 de setembro, dando incentivo fiscal, benefício de IPTU em setembro, faltando uma semana, porque aí vai a verdade para o povo avaliar isto, para ver quem está mentindo é a gestão anterior, quem cometeu o grande equívoco, o erro, foi a gestão anterior. Dia 3 de outubro ele concede benefício fiscal, quando a eleição do primeiro turno foi dia 7 de outubro, o segundo turno dia 28 de outubro de 2012, à luz do período eleitoral, à luz da semana concedendo incentivo fiscal. Isso é crime eleitoral. Então nós não podemos pactuar com isso que eu quero que o contribuinte entenda. E aí nós fizemos um benefício para esse contribuinte, já vendo que tinha esse erro na lei, nós criamos a Lei 7.142, concedendo a esse contribuinte
que vai ficar inadimplente. E o Carnê acusou essa inadimplência. Nós mandamos o Carnê acusando essa inadimplência de 2012, 2013 e mandando 2014. 2012 e 2013, ele pagar sem multa e juro, 100% de multa e juro. Nós já damos o benefício. Ele está recebendo, então, pagando o imposto, apenas o imposto atualizado, monetariamente. E as pessoas, geralmente, elas questionam, por que pagar IPTU? Secretário, por que as pessoas precisam pagar e devem pagar esse imposto? É como eu perguntar por que pagar IPVA, por que pagar ICMS, por que pagar imposto de renda, por que pagar INPS, por que pagar... As pessoas vão falar assim, o povo tem eu não vejo benefício na minha cidade, então para que eu vou pagar? Né? Não, o benefício ele vê, ele tem que enxergar o benefício, só não enxerga quem não quer. O benefício existe, né? Senão nós não íamos encontrar uma cidade organizada na rede escolar, na rede da saúde, na infraestrutura. Então o povo tem que entender que nós, o poder público, ele vive de arrecadação, né? E constitucionalmente nós temos 3 tributos que é constitucional, é dos 5.565 municípios. IPTU é de competência do município, ISS é de competência do município, ITBI é de competência do município. Então o povo tem que entender que ele precisa contribuir com a sua cidade. Ele precisa estar comprometido com a sua cidade. Ele tem que ter responsabilidade social também, que ele também não pode pensar no individual. Nós temos que pensar no coletivo. Que cidade que nós queremos para o nosso filho, para a nossa família. Então nós precisamos contribuir. Quer dizer, cada um contribuindo dentro da sua parcela, dentro da sua capacidade contributiva, que está prevista também lá na Constituição, no seu artigo 145. Então cada um contribui dentro da parcela da sua capacidade contributiva. E aí é fazer justiça fiscal. E o que nós estamos querendo fazer com o idoso é exatamente isso. Ele foi enganado no passado, reconhecemos que foi enganado, há uma tremenda irregularidade na lei, em que nós não podemos pactuar com essa irregularidade, mas estamos dando um benefício para ele, sem multa e sem juro. Para que ele está tendo aí uma desoneração da multa e do juro de 100%, para ele pagar em cota única, com 12%, que nós aumentamos de 10% para 12%, ele tem aí um atrativo a mais, ou então ele parcelar em 12 vezes, ou ele parcelar em mais vezes, apenas ele aí vai ter que ter um desconto reduzido de 75%. E esse recurso que é arrecadado no valor do IPTU, ele é aplicado de que forma dentro do município? Todo o recursos próprios do município, IPTU, ISS, o ITBI, eu digo assim, para ser bem objetivo, o povo entender, ele não é carimbado. Quando esse dinheiro não é carimbado, ele fica a critério da prioridade que o prefeito eleger. Como o prefeito fez uma campanha e elegeu a prioridade à saúde, ele está priorizando o gasto para a saúde. O segundo gasto é para a educação. O terceiro gasto é para a infraestrutura. Melhorar a cidade, a qualidade, os serviços, e aí então que ele tem que ter esse olhar. Aí fica a critério do prefeito, elegendo as prioridades, elegendo aquilo que ele pactuou com o povo na eleição, aquilo que ele prometeu de que ia fazer no seu programa de governo, ele está cumprindo. Então é isso que tem que fazer o gestor. O gestor de responsabilidade, ele age dessa maneira. E nós estamos com a nossa consciência tranquila, porque nós estamos agindo desta maneira. Quando nós estamos aqui indeferindo um processo administrativo, não é que nós estamos contra ou estamos querendo prejudicar o idoso. Longe disso, o nosso desejo também é de conceder. Só que nós temos que ter coerência. Esse ano nós podemos conceder benefício, criar um benefício novo? Não, porque é ano eleitoral. Ano que nós vamos eleger o presidente da República, o senador, o deputado estadual, o deputado federal, o deputado estadual, então não se pode. E o governo passado não teve esse olhar. Nós precisamos também ter o olhar do princípio da legalidade. Precisamos ter responsabilidade na gestão. Perfeito. E o que o senhor, à frente da Secretaria de Fazenda, espera para esse ano de 2014, na questão da governança do município? Eu espero uma participação mais ativa do povo. Eu acho que o povo tem o direito de reclamar e deve reclamar, porque a democracia é assim. Mas o que eu peço também ao povo também, que ele deve contribuir também com seus impostos, principalmente com seus impostos municipais. Peço também a esse meu povo da minha cidade, que nós criamos uma grande consciência de responsabilidade
social, de que nota fiscal não é uma opção, é obrigação. Nós precisamos exigir nota fiscal do comércio, exigir nota fiscal quando nós compramos qualquer tipo de mercadoria, porque assim ele vai estar contribuindo com a cidade, porque com isso nós aumentamos o repasse para o município, que nós temos o repasse federal, FPM, repasse municipal, ICMS, tudo isso é uma contribuição que o povo pode participar, pode exigir mais do prefeito, porque também ele tem que dar a sua contribuição, exigir também pagando o seu imposto, não emplacando o seu carro fora da cidade, emplacando o seu carro também no município de Petrópolis, porque 50% desse IPVA fica no município de Petrópolis. Então nós precisamos fazer uma grande campanha de conscientização de educação fiscal. Não é só cobrar do poder público, também o contribuinte, o povo de modo geral, também tem a parcela dele para ele contribuir, e ele precisa contribuir para a gente ter uma cidade melhor e melhorar a qualidade de vida do povo petropolitano. Esse é o nosso desejo, é o que eu espero do meu povo, é o que eu espero do contribuinte, é o que eu espero do idoso, ele compreender a nossa situação, a nossa posição, porque nós pegamos esse passivo. E isso teria que ser de responsabilidade do passado e transferi-lo para a tal gestão. Nós então não podemos pactuar com o erro. Isso que eu quero deixar claro. A decisão é administrativa, a decisão não é política, a decisão é técnica, essa decisão. E se ela é técnica, nós não podemos ficar coniventes com aquilo que está errado. E realmente houve um erro, houve um grande equívoco da gestão anterior. Perfeito, secretário. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Me coloco à inteira disposição. Obrigado pela gentileza. E você não saia daí, que no próximo bloco o assunto é vírus do HPV. Não saia daí. Ela voltando do serviço de moto, simplesmente um ônibus por imprudência, por causa da alta velocidade. Ali acabou todos os sonhos da minha irmã. 34 anos de idade, e a vida dela simplesmente terminou com o ônibus passando por cima dela. Faça o mínimo pelo máximo. Campanha pela vida. Campanha de prevenção de acidentes no trânsito. Prefeitura de Petrópolis. Quando eu te peço pra tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite, sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Ministério das Cidades, Governo Federal. Dá para financiar minha licenciatura sem precisar pagar nada? Com o FIES dá. Agora, o aluno faz licenciatura em uma faculdade particular e pode pagar o financiamento ensinando na rede pública, depois de formado. Com o FIES, Programa de Financiamento Estudantil, ficou mais fácil fazer o curso superior que você quiser. Informe-se no portal do MEC e faça a sua inscrição. Com o FIES dá. Ministério da Educação, Governo Federal. A parceria Cultura e Educação vai transformar a escola pública em um ponto de encontro da arte e da cultura. Podem participar museus, pontos de cultura e você, artista, arte educador. Desenvolva um projeto em parceria com a escola pública. Todo artista pode ser um bom educador e do seu talento nascem escolas criativas. Saiba mais em cultura.gov.br. Com atitudes simples, você viaja respeitando o meio ambiente. Levar menos bagagem, por exemplo. É menos peso no avião, menos gás carbônico na atmosfera. Onde estiver, aproveite para andar a pé ou de bicicleta. Para se hospedar, prefira lugares que se preocupem com a sustentabilidade. E depois da viagem, continue pensando verde. Embarque nessa. Passaporte Verde. Turismo sustentável por um planeta vivo. Governo Federal. Brasil, país rico, é país sem pobreza. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja.
A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Ela voltando do serviço de moto, simplesmente um ônibus por imprudência, por causa da alta velocidade. Ali acabou todos os sonhos da minha irmã. 34 anos de idade, e a vida dela simplesmente terminou com o ônibus passando por cima dela. Faça o mínimo pelo máximo. Campanha pela vida. Campanha de prevenção de acidentes no trânsito. Prefeitura de Petrópolis. E o assunto agora que teve participação é a campanha municipal de imunização contra o vírus de HPV. Aqui no estúdio eu recebo a Alessandra Cardoso, que ela é gerente de imunização da Prefeitura Municipal de Petrópolis, para falar a respeito dessa campanha. Essa campanha foi lançada essa semana, né, Adriana? É a campanha nacional, né? É uma campanha de introdução de uma nova vacina no calendário básico de vacinação. E por que essa preocupação em relação ao vírus HPV? O HPV, ele é o grande vilão do câncer de colo de útero, né? O câncer de colo de útero é um câncer, né? A gente fala de câncer na população feminina, é o segundo que mata mais, né, a população feminina, o primeiro é câncer de mama. Então agora a gente está com uma outra estratégia para poder ter a prevenção desse câncer, né, através da vacinação. O pessoal de casa pode até estranhar, porque a idade para ser vacinada são meninas de 11 a 13 anos. Aí, de repente, o pessoal de casa pode falar assim, nossa, mas é tão jovem, já está se prevenindo contra um câncer. Câncer, o pessoal fala câncer, as pessoas assustam, não é verdade? Sim. Já prevenindo agora para o futuro, né? Então, essa vacina, assim, ela vai ser introduzida no calendário, vai começar em março, 10 de março, vai ser intensificação, até 10 de abril. Só que ela continua, né? Porque a gente está falando de calendário básico, tem uma campanha diferente. Esse primeiro ano vai ter essa faixa etária, as meninas, né, essa vacina vai ser só para as meninas, primeiro de 11 a 13 anos, e no ano que vem, 2015, vai cair um pouquinho mais, que é a faixa etária de maior, assim, mais focada mesmo, maior indicação, de 9 a 11 anos. Então o Ministério pretende, nesse ano, pegar esse grupo que aí depois não vai estar sendo contemplado pela vacina. E como a pessoa contrai o vírus HPV? A gente está falando de um vírus, né, o papiloma vírus humano, é um vírus que se transmite na relação sexual. Né? É importante a gente estar orientando, né, todos os pais, conversarem em casa, né, por que a menina tem que estar se vacinando agora, né, nas escolas também ter essa conversa, por quê? A gente está vacinando contra uma doença que se transmite na relação sexual. Né? Então, está se fazendo a vacinação antes de ter o contato com esse vírus, né? Já está vendo antes para o futuro. Importante lembrar que não só a vacina, mas também os pais conversarem sobre o uso do preservativo, porque estava protegendo contra um tipo de vírus, não protege contra outras doenças, né, que se transmitem na relação sexual. Importante essa mulher depois ela continuar fazendo o preventivo, que hoje em dia a gente tem um diagnóstico para poder ver se tem um HPV, através do preventivo. Então a gente continua com o que já tinha se falado, tanto a camisinha quanto o preventivo, e está fazendo agora a vacina. Mas eu acredito que vai ter alguns pais, né, alguns religiosos, vão falar, mas a minha filha de 11 anos não vai ter relação sexual tão cedo, eu não preciso vacinar. E aí? A gente não quer dizer que vai estar fazendo a vacina, né? A gente está fazendo num período antes, né? É bom lembrar o esquema da vacina. Né? O esquema da vacina, assim, é uma dose, né? Ela vai estar iniciando agora em março, e em setembro ela vai fazer a segunda dose, são 6 meses depois. E o reforço dessa vacina é depois de 5 anos da primeira dose, ou seja, num período de maior exposição. Então, é importantíssimo começar agora, começar cedo mesmo. Essa vacina ela foi liberada pela Anvisa para ser feita a partir dos 9 anos de idade. Então, por isso que em 2015 vai se descer mais ainda a faixa etária para estar fazendo na indicação, né, no período certo, a partir dos 9 anos. Não adianta querer também tampar o sol com a peneira, que os tempos são outros, né? Sim. Por isso que é importantíssimo ter a conversa em casa, explicando que essa menina agora está maior, né? Ela antes pensava em vacina quando era um bebezinho, então bebezinho a mãe leva. Agora não, é importante a menina entender que ela tem que estar se protegendo, ela está se protegendo agora para o futuro dela, né? Está recebendo a vacina agora, pensando lá no futuro. E os pais começarem esse diálogo em casa. Importante, né? Orientação paterna, materna, conversar direitinho, explicar, né? Porque um câncer seríssimo leva à morte, não é verdade? Sim.
A gente fala de câncer, a segunda causa no Brasil de morte da população é pelo câncer, né? Acho que aqui em Petrópolis, câncer de colo de útero, acho que é o terceiro fator de morte na cidade, não é? Tá dentro, assim, quando a gente fala de câncer, é o segundo câncer que mata mais. O primeiro é o câncer de mama e o segundo é o câncer de colo de útero. Então pensa bem, você aí que tem filha em casa, você que tem sobrinha, afilhada, então vale a pena, é gratuito levar as meninas para se vacinar a partir de março, não é isso? Depois de 6 meses tem o reforço dessa vacina. Não adianta a gente querer achar que a gente vai colocar as nossas filhas dentro de uma redoma de vidro, que infelizmente a realidade não é essa, né? Então a gente tem que viver de acordo com a realidade. Se a vacina é gratuita, a gente leva a menina, ela é vacinada, ela fica protegida, você fez a sua parte como pai, mãe, responsável, avô, avó, né? É bom a gente ter um diálogo franco, a vida está muito diferente do que era há 30 anos, né? A realidade é outra, os tempos são outros, então a gente tem que se adequar, porque senão a onda da modernidade vem e nos engole. Né? É importante, assim, nesse período, né, você pode estar levando o cartão de vacina que a criança tinha mesmo da infância. Né? Se não tiver, no posto de saúde vai estar dando um cartão novo. Né? E lembrar que esse período, que muitas pessoas pensam em um período de campanha, ela é uma campanha diferente, que é a campanha de introdução de vacina. Então, de 10 de março a 10 de abril, uma intensificação, uma mobilização maior. Se não conseguiu levar nesse período no posto de saúde, a vacina ela continua, né? Então, mas quanto mais deixa para depois, acaba deixando a prevenção para depois. Então, acaba até esquece, porque no auge da campanha, exato. todo mundo falando, então você fala, pô, tem campanha, eu vou levar. Sim. Aí pega, não, vou levar daqui a pouco, não deixa para depois o que é para fazer na hora, não é verdade? E ficar de olho na idade, né? Que por enquanto o Ministério está pegando uma faixa etária maior, depois ele vai estar diminuindo. Então ficar de olho, principalmente quem está com 13 anos, perto de 14 anos, procurar logo o posto de saúde. Então meninas de 11 a 13 anos, 11 a 13 anos. A partir do dia 10 de março. Isso. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos, tá bem? Tá bom. E você não saia daí, que no próximo bloco o assunto continua sendo de interesse para as mulheres. Mas também, é claro, também para os homens. A gente vai falar a respeito das ações desenvolvidas pelo CRAM na nossa cidade. Até já. Se na faixa alguém chegou, parou, parou. Se a mamãe disse alô, parou, parou. Acelerou, parou. E se tomou, parou, 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 parou. E aí, parou? Ué, só depende de você. Parou. Mostre pro papai e pra mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Parada, impacto pela vida. Turma da Mônica em Cuidando do Mundo. Os saquinhos plásticos usados são jogados por aí e acabam na natureza. Golfinhos, tartarugas e outros bichinhos pensam que esses saquinhos são alimentos e tentam comê-los. Oi, oi, oi. É isso aí, turma! Todos podem ajudar a cuidar melhor do nosso mundo. E você, o que está esperando? Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. Ela tem os olhos da mãe. Ela tem o gênio do pai. Ela tem uma risada gostosa. Ela tem equilíbrio, mas nem tanto. Ela tem paixão por suco de uva. Ela tem a vida toda pela frente. Ou melhor, tinha. Todos os dias no Brasil, mais de 5 crianças morrem no trânsito. Dirija com consciência ou leve uma dor para o resto da vida. Parada, um pacto pela vida. Filho, para com essa bola e vai lavar a mão pra gente almoçar. Quantas vezes eu já falei pra você não ficar jogando bola na sala? Quantas vezes eu vou ter que repetir? Desculpa, mãe. Bom, filho, eu te desculpo, mas pensa bem, onde é o lugar de jogar bola? Educar sem bater dá certo. Não bata, eduque. Mãe, tô indo jogar lá fora. Uma campanha da rede Não Bata, Eduque.
De volta com TV Participação e ao meu lado agora eu recebo Drica Madeira, que ela é coordenadora do Centro de Referência ao Atendimento à Mulher na Cidade. Drica, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no programa. Imagina, eu que agradeço, né, de estar podendo sempre participar, assim, e esclarecer as pessoas do que tem acontecido na cidade. Essa semana, o CRAM, juntamente com o Condim, realizou um grande evento na Praça Dom Pedro, né? Foi em função daquela menina. Vamos falar um pouco sobre esse tema. Isso assusta as pessoas, né? Esfaqueada na cidade, uma cidade pequena. Quando tem um caso assim, com uma repercussão grande como essa, a gente assusta. Mas assim, a violência ela existe de qualquer forma todo dia também, pois né? Então, Flávia, foi exatamente. Uma visibilidade essa, mas existem outros tipos de violência também. Exatamente, as pessoas me perguntaram assim, e você fica muito chocada com essa história? Eu falei, olha, chocada, a gente se surpreende sempre a cada fato, a cada evento novo, né, de violência. Mas chocada não, acho que, bom, faz parte do meu trabalho, eu lido com isso todos os dias. Desde 2007, com a implantação do CRAM pelo governo passado do Rubens, ele implementa o centro de referência, eu estou lá na implementação e agora em 2013 eu volto e a pauta continua a mesma. O que saiu no jornal é o que a gente vive todo dia. O que espanta não é esse evento isoladamente, o que causa um mal-estar na gente é pensar que isso acontece ainda nos dias de hoje, né? Que mulheres são vítimas de seus companheiros, ex-companheiros, maridos, namorados, ex-namorados, nesse tipo de situação, saindo do trabalho, você vê a moça esfaqueada. Hoje mesmo alguém me questionou assim, mas ela fez tudo que era possível, é verdade, mas a gente tem que contar com o fator fatalidade. Ela foi à delegacia, registrou uma ocorrência, que vai virar um processo, e isso tudo é um procedimento que a gente faz dentro da lei. O que mais a gente pode fazer, né, para evitar isso? Então, essa ação da praça de ontem, né, que a gente estava lá, foi antecipada pelo caso Evelyn, é porque quando a gente pergunta o que mais, a resposta que vem à cabeça das conselheiras, das mulheres que fazem parte do Conselho da Mulher e não são conselheiras, mas estão ali, né, cumprindo também essa função, há de se fazer muito mais coisa em relação à prevenção, à conscientização, porque a gente não quer lamentar o pós-evento, né? A gente não quer lamentar depois desses episódios, porque depois é muito triste, é muito difícil, a gente se solidariza com a família, mas a gente sabe que não tem como tirar a dor, né? Não tem como tirar o tapa dado, enfim, não tem como aliviar a dor. Então o que a gente quer é que essa dor não exista mais, né? Não é uma dor necessária, a gente quer lutar de forma incessante para que esse tipo de coisa não venha acontecer novamente. Mas quantas mulheres também são vítimas de violência em casa? Violência verbal, violência sexual, né? Mesmo com o próprio companheiro. E elas precisam, né, entender que é importante buscar ajuda, né, Drica? Assim, são vários tipos de violência, a gente vem conversando isso há algum tempo, né? E é bom que a gente sempre diga o que é, porque a violência ela é também difícil de ser identificada como tal. Então, violência prevista na Lei Maria da Penha, a gente está falando de 5 tipos: violência psicológica, violência física, violência moral, violência psicológica e violência patrimonial. As mulheres estão aí vivenciando esse tipo de violência. E assim, não que os homens não estejam, acho que estão também, mas aí a gente está numa pauta específica falando de defesa de direitos de uma parte da população que teve seus direitos negados durante muito tempo. Então, foi suprimida, massacrada. É bom que a gente lembre isso, senão as pessoas ficam ontem na banquinha, vários homens passaram e perguntaram assim, mas e quando a mulher bate em mim? Já tem uma lei para isso. Você vai lá, denuncia lá na delegacia e faz um registro de ocorrência, porque ninguém pode bater em ninguém. O problema da violência doméstica é que as mulheres estão nesse espaço sendo violentadas há muito tempo. Então, na verdade, é contra esse tipo de coisa que a gente combate, que a gente... É isso que a gente quer enfrentar. A Lei Maria da Penha vem dizer pra gente que não é mais possível que mulheres sejam subjugadas pelos seus companheiros, pelos seus maridos, e aí por isso define esse tipo de violência, que para a delegacia, para a justiça, vão virar tipos penais. Então a gente vai dizer... por exemplo, o centro de referência tem como índice maior de atendimento a violência psicológica. Para nós, violência psicológica, quando se transforma em tipo penal, vai ser crime de ameaça. Esse tipo de crime é onde a gente mais atua. As mulheres vêm desesperadas sem saber o que fazer, como é que eu procedo diante dessa situação. E aí é mais ou menos por aí que começa o trabalho do reconhecimento da violência. E as ações do CRAM no ano passado, como é que foi? Vamos fazer um balanço do CRAM. Então, Flávia, a gente atendeu ano passado a gente teve cerca de 1.200 atendimentos ano passado.
de diferentes mulheres em diferentes situações. 60% desses atendimentos estão centrados na violência psicológica, são mulheres pedindo ajuda. Não é uma ajuda antecipada, não. Na verdade, são mulheres que sofrem violência. Normalmente, uma média aqui, a gente tem uma média nacional que são 10 anos, né? Em média, a cada 10 anos as mulheres procuram ajuda. Ninguém procura ajuda depois do primeiro porque ela parto. sempre acredita que ela vai mudar, que foi sem querer. Né? Tem essa crença. Eu confio no meu companheiro. Não, ele estava nervoso, é porque ele bebeu. Ele não vai fazer isso de novo. Tem essa crença, Flávia, na possibilidade do dia de amanhã ser melhor, mas tem uma outra questão aí que é cultural. Faz parte do contrato matrimonial apanhar. Né? Tá escrito, quando eu casei, que eu sou obrigada a ter relação sexual, né? Sem querer. Então, as mulheres não identificam as violências vivenciadas. Por isso que a gente diz, depois de muito tempo de opressão, é que você consegue levantar e dizer, eu preciso de ajuda. Então, estou te dizendo que no nosso atendimento, mais da metade foi lá por situações outras, mas chegou no limite da violência. E o limite da violência vem muito com a violência causada quando impacta os filhos. Né? Mulheres procuram ajuda quando sente os filhos mais ameaçados. comumente quando percebem os filhos ameaçados. Então, ele vai colocar o filho para fora de casa, ele vem me bateu no filho primeiro, antes de me bater, o filho entrou na frente para me defender. Então, o que a gente tem percebido, que os filhos acabam sendo um gatilho para a mulher pedir ajuda, porque se não fosse a situação do filho, talvez ela nunca pedisse ajuda. Tava bom do jeito que tava. Eu escuto muito isso atualmente. Né? Deixa do jeito que tá, melhor não mexer com isso, porque eu tenho medo de morrer. Eu não sei do que ele é capaz. Ele disse que comprou uma arma. Né? Ele disse que qualquer coisa acaba com a minha vida. Ele disse que vai atrás da minha irmã, que mata a minha mãe. Então tem situações... Agora, também a gente está falando de situações extremas, né? Tem outras situações mais brandas, mas que ainda assim são violência. Que é difícil da gente identificar, mas são violência. E nada impede também da pessoa ter um surto e cometer algum tipo de desatino. É verdade. Você não pode garantir. É verdade. A vida não tem garantia. A gente costuma dizer que nessa questão da violência doméstica, quando se percebe, quando a violência é de tal forma que ela incomoda e você pede ajuda, porque pensa comigo, como deve ser difícil para uma mulher que casou com um homem ir até a delegacia e denunciar esse homem. É difícil demais. Porque é o seu amor, é o seu companheiro, é uma pessoa por quem você nutre carinho. Né? A gente vê algumas relações que se dissolvem e acabam de maneira ruim, onde não tem mais respeito, não tem mais carinho, não tem mais nada. Mas, normalmente, a relação não está acabada, a relação ainda está sobrevivendo. E, de repente, está mal resolvida. Isso. Então, pensa como é difícil para essa mulher tomar essa atitude de procurar a delegacia para dizer, eu preciso de um basta. Então, a gente começa a perceber que tem uma coisa de muito errado. Então, mulheres que procuram delegacias, sendo de referência, ou qualquer outra estrutura de enfrentamento à violência para dar um basta à situação de violência, estão em situação grave. Normalmente não são situações amenas. Dificilmente uma mulher vai chegar lá falando, porque ele me xingou só. Normalmente eu vim porque ele me xingou na frente das crianças, mas eu apanho há 8 anos. Eu vim porque é a 5ª vez que ele me xinga na frente dos vizinhos, mas quando está dentro de casa ele tentou me enforcar. Né? Ele me bateu. E aí a gente começa a perceber que tem um estranhamento, é como se a violência tivesse, igual um copo d'água. Chegou na gota final, agora eu tô com medo, e aí com medo eu procuro ajuda. Então as situações que a gente lida, a delegacia, são situações normalmente mais graves. E como que vocês trabalham? Como é que é feito o acompanhamento? Vocês vão até esse companheiro? Como que se dá isso? Não, na verdade a gente não faz, isso seria uma política de mediação ou de conciliação. A gente não faz porque a Lei Maria da Penha não permite. O que a gente faz é o empoderamento delas. Então, a demanda é espontânea, ela procura se ela quiser. Também ninguém é obrigado a procurar, estou falando do centro de referência especificamente. Tem um caminho que você faz para denunciar o seu agressor, que seria vai à delegacia, vai fazer um inquérito, lá vai abrir um inquérito que vai chegar à justiça. Isso é uma via, um processo, não tem mais saída. O centro de referência pode ser para isso, mas pode ser para eu continuar casada também. Não, eu quero modificar aqui minha situação, eu preciso entender o que está acontecendo, o que eu posso fazer? Eu queria uma internação no CAPS, porque ele é dependente químico. Então, existem outras alternativas. Então, a gente trabalha com o empoderamento dela.
e autonomia para ela poder perceber o que ela pode fazer pela sua própria vida. Não esquecer dela como mulher, Isso. porque fica aquela vida, não, virei mãe, virei esposa, mas ela esqueceu do papel dela, ela como ser humano, nas né? situações de violência é que a mulher é tão vitimizada, coitada, é uma pobre coitada, ela é uma pobre coitada, que parece que ela não existe na relação. E ela existe, né? A gente está presente nessa relação, mesmo nessa relação de submissão a gente está ali. Mesmo numa relação de opressão, a gente está ali. Tem um limite aí que alguém extrapolou porque alguém permitiu que fosse extrapolado. Por isso que não são todos os casamentos que são violentos. Não são violentos. Né? Existem casamentos não violentos e por isso mulheres são menos oprimidas? Não, as mulheres são oprimidas sistemicamente, são oprimidas, mas dentro das suas casas tem um limite de opressão, né? Vai ter casamento ali que sobrevive na base do xingamento, tem um que nem isso tem. Tem outro que já extrapolou o xingamento, eu xinguei, não aconteceu nada, eu dei 2 tapas na mesa, depois dos tapas na mesa passou o beliscão a namorada ou a esposa. E assim você vai criando condição de se instaurar, de se estabelecer a relação violenta. Né? Tem uma certa permissão da parte dela. Né? Tem um certo não sei como me livrar, não sei como me comportar, não tenho trabalho, não tenho como me sustentar. Então, se ele quer isso, eu tenho que ceder a isso, mesmo que isso seja um tapa na minha cara, mesmo que seja um beliscão, mesmo que seja um monitoramento da roupa que eu uso. Celular. Isso, uma busca no meu celular, a supressão dos meus documentos, né? Você não pode ficar com o seu cartão do banco porque você não tem condição de administrar sua conta no banco. Agora, também... Ela pode trabalhar, né, e trazer o dinheiro, mas aí quem vai gerir o dinheiro é ele. Também a gente tem que ter uma sensibilidade para entender que esse movimento é muito novo. Estava falando isso ontem. A gente, às vezes, tem uma aflição, uma ansiedade que a gente quer para ontem. Dá para resolver tudo para ontem? Mas, gente, assim... Eu acho que é um marco legal pensar que a mulher passa a votar em 32, em 1932. Não tem nem 100 anos. Mas depois disso e durante isso, a gente tem um Código Civil aí que estava vigindo que a gente está subordinado ao nosso marido. Isso estava na lei. Né? Era admitido que esse marido, se traído fosse, matasse a sua própria esposa. Até bem pouco tempo, era possível que isso fosse feito. Então, percebe que tem uma... Arraigado na sociedade, tem, né? Uma coisa, mulher gosta de apanhar. Tem essa coisa aí, essa coisa que vem com a gente, e é isso, é essa história. Isso que tem que mudar. Mulher não gosta de apanhar. Quando a gente vai pra rua, quando o governo tira uma diretriz junto do Conselho da Mulher e diz para ocupar todos os lugares, as escolas, os postos de saúde da família, a rua de uma maneira geral, não é pra gente ficar botando band-aid nas situações de violência, é pra gente expor isso como uma chaga. Vivemos nessa história, nesse marco. Como é que fazemos para modificar isso? Precisa de você, precisa do seu envolvimento direto. E qual é o seu envolvimento? Não estou falando só de denunciar o seu agressor. Isso também faz parte, mas estou falando de não reproduzir isso na sua casa, né? De não deixar que o seu filho participe de uma situação de violência. E olha que coisa incrível, né? Uma coisa óbvia e passa batido. De não fortalecer a violência como instrumento para ganhar as discussões. Então você chega em casa, o menino chega em casa machucado e é muito comum, muito recorrente a gente ouvir assim: chegou hoje machucado, amanhã se te baterem de novo, chegar machucado, eu vou te bater em casa também. Meu pai cansou de falar isso pra mim. Por que isso? Porque a gente reforça essa questão da violência como um instrumento para vencer conflito. Né? Se você não pôde no verbo, se você não pôde na administração desse conflito de maneira oral, você vai poder com a sua força física, oprimindo o outro. Então é isso que a gente precisa mudar. É muito medieval, muito era das cavernas ainda, né? Você me irritou, eu vou te enforco, eu vou meter a unha em você. Isso está mais ligado à cultura da violência, né? Que é assim, ao invés de manter um diálogo, de conversar. A gente até na rua às vezes fala isso, estou com vontade de matar aquela pessoa porque passou com o carro na frente. Né, e cria situações constrangedoras, mais violentas, que são absolutamente necessárias. Há uma fila no banco, que alguém passou na sua frente, e aí qualquer coisa, de repente você vê um gritando, quer qualquer coisa, vem aqui, vou te bater. Como assim, vou te bater na rua, na frente de todo mundo? Que porra, não, às vezes tem criança por perto, a pessoa começa a gritar. Todo mundo vendo, todo o mundo... olho tá até... As veias todas saltadas, né? Dos meninos ficam as veias saltadas, do rosto, todo mundo pálido, em situações que podem ser evitadas. Desnecessário. Via negociação, né? A gente pode conversar sobre isso, né? Dá para dar uma bronca, dá para brigar, dá para se indispor, mas não precisa agredir, nem verbalmente, né? Não precisa dessa agressão. Disso. Mas é um caminho que a sociedade encontrou. E é contra esse caminho que o Conselho da Mulher vem se posicionando, Flávia. Porque, assim, o que a gente percebe, e você está sempre lá, as reuniões do Conselho são muito amplas,
né? Muito assunto. Isso. E os assuntos são muito É uma das reuniões vastos. mais longas que a gente presencia. Porque, na verdade, a grande sacada, e isso em boa parte se deve à atual presidente do Conselho, que é a nossa secretária-chefe de gabinete, Luciane Bontempo, de uma preocupação que não é segmentar a vida das mulheres, não é uma fila específica para mulheres, são as mulheres na política pública geral. Então a gente vai discutir a saúde, a educação, os impostos, todas as questões onde as mulheres estão inseridas porque fazem parte do conjunto da sociedade. E é esse tipo de ação que a gente precisa. Para que esse diálogo possa acontecer com a sociedade, nós precisamos dizer que mulher não é um segmento à parte, não precisa ser tratada como diferente, não. Precisa ser tratada como igual. E entre iguais há de se ter respeito. Porque é muito interessante se pensar na situação de um marido agressor que não agride seu patrão, que não agride os seus colegas na mesa de bar. Então não existe aí uma essência agressiva, uma essência de ser violenta. Não tem Sou isso. violento só com você. Então, não, assim, você é o que você é o tempo da inteiro. nossa cultura. Maridos podem bater nas suas mulheres. Isso é bem-vindo e bem visto. Então tá aceito. Socialmente bem aceito, não tem discussão sobre isso. E agora a gente está propondo essa discussão ampla na sociedade. E a mulher que precisar de um atendimento do CRAM, onde fica, que horas é Então, a gente oferecido? funciona na Rua Santos Dumont, número 100, é o prédio anexo ao Instituto da Mulher, da Criança e do Adolescente, que é o antigo centro de saúde. E aí, ali a gente fica de segunda a sexta, de 8 às 5 da tarde, de 8 da manhã às 5 da tarde. Existe um número de celular de plantão que a gente atende a qualquer hora, né? De madrugada, final de semana, enfim. Você pode ligar que não tem nenhum problema. É o 988196914. Perfeito. Então, nenhum problema, você pode ligar e lá a gente normalmente trabalha com hora marcada, mas pode chegar que vai ser atendida, encaixada na agenda, porque são profissionais multidisciplinares que precisam fazer um atendimento de forma mais atenciosa a cada caso. Então, talvez demore um pouco para você ser atendida, mas a demora é no sentido de poder te atender melhor. Drica, muito obrigada por ter vindo aqui mais uma vez. Imagina, obrigada eu. A gente se vê, de preferência, mês que vem, na outra reunião do Condim. E também para poder falar mais a respeito do que vai acontecer aí no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Tá bom? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. E você não saia daí, que no próximo bloco tem o que foi discutido nas reuniões dos conselhos municipais desta semana. Até já. Quando eu te peço pra tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite, sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Ministério das Cidades, Governo Federal. Dá pra financiar minha licenciatura sem precisar pagar nada? Com o FIES dá. Agora, o aluno faz licenciatura em uma faculdade particular e pode pagar o financiamento ensinando na rede pública, depois de formado. Com o FIES, Programa de Financiamento Estudantil, ficou mais fácil fazer o curso superior que você quiser. Informe-se no portal do MEC e faça a sua inscrição. Com o FIES dá. Ministério da Educação, Governo Federal. A parceria Cultura e Educação vai transformar a escola pública em um ponto de encontro da arte e da cultura. Podem participar museus, pontos de cultura e você, artista, arte educador. Desenvolva um projeto em parceria com a escola pública. Todo artista pode ser um bom educador e do seu talento nascem escolas criativas. Saiba mais em cultura.gov.br. A Secretaria de Proteção e Defesa Civil informa que as chuvas desta quinta, dia 16, e sexta-feira, dia 17, não trouxeram transtornos para o município até o momento. Houve somente pedidos de vistoria preventiva. A chuva teve início na região do Quitandinha, seguindo para os distritos. O maior índice pluviométrico registrado foi no Bingen, onde choveu 43,5 milímetros em 24 horas. No fim da tarde de quinta, as chuvas foram moderadas e na madrugada seguinte, leves. A Defesa Civil orienta aos moradores de área de risco a deixarem as casas se começar a chover forte. Para que as chuvas do próximo verão não causem desastres, é fundamental que o poder público e a população atuem juntos na prevenção.
A Defesa Civil orienta a população a não jogar lixo nas encostas dos rios. Antes de construir ou fazer obras, deve-se buscar autorização da Prefeitura para, assim, garantir a segurança das moradias. Se o imóvel ou a construção apresentar qualquer sinal de instabilidade, o morador deve ligar para o número 199. A ligação e o serviço são gratuitos. E agora você fica por dentro do que foi discutido na reunião do Conselho Municipal das Mulheres. Petrópolis vai ter a vacinação contra o papilomavírus, também conhecido como HPV. O lançamento da campanha municipal foi realizado essa semana no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. A expectativa é de que as vacinas vão estar disponíveis em todos os postos e unidades de saúde em março. Nesta primeira fase da campanha, meninas entre 11 e 13 anos vão receber as doses. Nós temos um alto índice de câncer de colo de útero, né? Então nós queremos imunizar as crianças de 11 a 13 anos, sexo feminino, para que no futuro elas não tenham câncer de colo de útero. Então essa vacina vai fazer com que elas fiquem imunes e não contraia esse vírus que no futuro pode causar câncer de colo. A meta da Secretaria de Saúde é vacinar 80% do público-alvo. A campanha, além de contribuir para a redução do número de casos de câncer de colo de útero, também contribui para uma maior aproximação das mulheres com o médico. Segundo a coordenadora do setor de epidemiologia, Elizabeth Cavalcante, a vacinação está entre as estratégias de prevenção mais utilizadas no combate à doença. Você tem que fazer exames de Papa Nicolau sempre para você conseguir pegar o mais precoce possível e usar camisinha nas relações. E agora a vacina vai contribuir também para diminuir esses números de casos. A campanha vai servir como um alerta para a população feminina, conscientizando sobre a importância da prevenção. Apesar da alta incidência, este tipo de câncer tem grandes chances de cura quando diagnosticado precocemente. A vacina que será distribuída pelo Ministério da Saúde é quadrivalente, ou seja, previne contra 4 tipos do HPV que podem causar a doença. A chefe de gabinete e presidente do CONDIM, Luciane Bontempo, destacou a importância da participação das entidades civis para que a mobilização seja positiva. A presidente do Conselho ainda falou sobre as mudanças que o CONDIM terá no ano de 2014 e disse que várias ações estão programadas para as mulheres neste ano. Outro ponto de pauta da reunião do CONDIM foi o apoio que as polícias civil e militar têm oferecido no enfrentamento da violência contra a mulher no município. Eu acho importante a gente ressaltar isso, porque a gente tem uma facilidade em apontar os erros, os equívocos, né? Não é de parceiro, de todo mundo, não é a gente acha mais fácil dizer que o outro não fez. Então acho também que cabe a gente, que está na política de enfrentamento à violência contra a mulher, dizer à sociedade, conjunto da população, como as coisas têm evoluído. Eu acompanho esse trabalho desde 2007, com a instalação do CRAM em Petrópolis. Acho fundamental dizer que hoje a Polícia Civil e a Polícia Militar são nossas parceiras, sim, parceiras de primeira hora. A gente tem um núcleo de atendimento na 105 que tem feito um ótimo trabalho, são inspetoras incansáveis no atendimento à violência doméstica e familiar contra a mulher, atendem prioritariamente essa demanda. Acho que a Polícia Militar tem sido mais sensibilizada para esse enfrentamento à violência. A presidente do Consaúde também esteve presente na reunião do Conselho das Mulheres e ressaltou a importância dos conselhos trabalharem entre si para fortalecer o serviço prestado por eles. Eu, enquanto a presidente do Conselho Municipal de Saúde, acho de extrema importância a união desses conselhos, né? Um trabalhando em conjunto com o outro, para que juntos a gente possa tentar encontrar uma harmonia melhor para os problemas da população de Petrópolis. O Conselho da Mulher, junto com o Conselho de Saúde, eles têm que interagir porque eles abrangem a violência doméstica, né, que você vai ter que ter um atendimento na saúde, a violência sexual, que você também vai ter um atendimento na saúde, entre várias outras coisas que vão ocorrer. Né? São as novidades dentro que hoje em dia é tanta violência e a saúde sempre vai estar presente na vida dessas mulheres. Então, acho de extrema importância a união desses conselhos, a fazer esse trabalho de intersetorialidade, para que a gente finalmente consiga trazer um pouco mais de conforto para a comunidade de Petrópolis.
E na próxima segunda-feira, dia 20 de janeiro, os cariocas comemoram o Dia de São Sebastião, que é o padroeiro da cidade, com festas e feriado na capital fluminense. Pensando em atender melhor o turista que sobe a serra, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Fundação de Cultura e Turismo, decidiu abrir em caráter excepcional o Museu Casa de Santos Dumont e o Palácio de Cristal, que normalmente fecham às segundas-feiras para manutenção. Assim, o carioca pode aproveitar para conhecer um pouco do Tesouro Histórico Nacional de Petrópolis, preserva nesses pontos turísticos, além das tradicionais visitas para a compra nos polos de moda da cidade. As Vitórias, que tem o seu ponto em frente ao Museu Imperial, também estarão à disposição dos visitantes. Outros atrativos turísticos, administrados pela iniciativa privada, também vão funcionar na cidade. E é possível obter mais informações sobre o que funciona neste dia através do Disque Turismo, que atende pelo número 0800 024 1516. Repetindo, 0800 024 1516. E agora você fica por dentro do que foi discutido na reunião do Conselho de Trânsito e Transporte, o Comutran. O Conselho Municipal de Transportes, o Comutran, está debatendo a regulamentação da atividade de motofrete em Petrópolis. A medida vai permitir que os profissionais da área e a população tenham segurança nos serviços de transporte remunerado de mercadorias em motocicletas. Uma portaria sobre o tema será elaborada pelo Conselho, que é formado por representantes da Prefeitura e da sociedade civil. Na primeira reunião do Comutran no ano, o presidente da CPTrans, Gilmar Oliveira, que também é presidente do Conselho, apresentou aos conselheiros uma proposta de portaria sobre o assunto. A gente trouxe esse problema aqui para o Conselho, relatando a nossa preocupação com essa atividade, com a fiscalização que está por vir, que será feita pela Polícia Militar, com o oferecimento de curso de capacitação pelo Detran, né, e a partir daí a regulamentação do município, exigindo o credenciamento desses prestadores de serviço. O texto será debatido e os conselheiros apresentarão sugestões. A portaria será produzida segundo a legislação federal sobre o tema. Durante a reunião, 2 conselheiros falaram a respeito da situação do terminal de Itaipava. De acordo com eles, tem vários problemas no local. E sendo o principal deles, a falta de ônibus. Os ônibus estão demorando muito, não estão cumprindo o seu horário. Porque o horário estipulado é de 5 em 5 minutos, a parte da manhã e a parte da tarde. Isso não está acontecendo. A gente não está identificando o problema, a gente não sabe se é a falta de alguns coletivos, a gente sabe-se que o trânsito atrapalha um pouco, mas hoje a gente tem uma realidade lá, é uma aglomeração muito grande, pessoas atrasando demais para chegar ao centro, e a gente veio mais uma vez aqui como participante aqui do Comutran, trazer aos amigos aqui e a CPTrans, que sempre teve com a gente em todos os nossos pedidos, entendeu? Uma fiscalização melhor para tentar ajudar a gente a identificar esse problema, o que está acontecendo no momento. O presidente da CPTrans afirmou que vai dar atenção especial ao terminal de Itaipava, enviando uma equipe para fazer uma vistoria no local para fazer os acertos necessários. A gente já tem um trabalho de fiscalização que acontece, né? Ou seja, todos os horários das linhas de ônibus da cidade são fiscalizados pela companhia, né? São checados os discos de tacógrafos de todas as linhas, são verificadas as viagens que não foram feitas, as viagens são descontadas da quilometragem das empresas, né? E a gente tem a fiscalização de campo, né? Infelizmente, uma fiscalização de campo é reduzida, nós temos poucos fiscais, assim como temos poucos agentes de trânsito. O que a gente colocou aqui em relação a essa reclamação, que a gente vai intensificar, vamos preparar uma equipe especialmente para avaliar esse problema que foi apontado, né? E a gente espera dar o atendimento que foi pedido lá pela comunidade. Gilmar ainda falou a respeito do serviço de reboque que foi implantado há uma semana em Petrópolis. A gente ainda começa muito tímido com isso, mas a gente vai avançar nas próximas semanas, né? O pátio já está preparado, está recebendo os veículos. A gente começa a ter também uma ação daqui a pouco com a Polícia Militar. A Polícia Militar tem interesse de fazer um convênio com o município, isso está sendo alinhavado. A Polícia Rodoviária Federal também, podendo utilizar o pátio, né? Então a gente vai ter um trabalho de fiscalização do município em relação aos veículos abandonados, os veículos em mau estado de conservação, que foram abandonados nas vias públicas, e o estacionamento irregular, né? E, por outro lado, os veículos que estão com problemas de documentação,
motorista sem habilitação, né, que é uma atividade típica da Polícia Militar verificar. O presidente da CPTrans ainda falou sobre a campanha de trânsito Eu Respeito a Vida, que é realizada pela Prefeitura de Petrópolis. Ela teve um fechamento agora em dezembro, a gente continua com algumas ações na televisão, não é? A gente precisa agora remodelar determinados temas de abordagem que a campanha precisa ter. A gente está preparando uma estatística para poder comparar os acidentes que aconteceram em outubro, novembro e dezembro, né? Os acidentes envolvendo vítimas fatais ou não, e comparar isso com o período antes da campanha, até para a gente ter condição de medir a eficiência da campanha, a eficácia dela. Então a gente está agora analisando os resultados, né, dessas informações que são fornecidas pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar, basicamente. Está procurando emprego? TV Participação dá uma força para você e mostra quais são as vagas disponíveis pelo Cine Petrópolis. Quem está à procura de trabalho pode se candidatar a uma das 25 vagas oferecidas nesta semana pelo Sistema Nacional de Empregos. A função de operador de loja é a que oferece o maior número de oportunidades, com 5 vagas, seguida por ajudante de cozinha com 4. Quem deseja trabalhar como auxiliar de limpeza ou empregado doméstico tem 2 oportunidades para cada função. O Cine oferece ainda uma vaga para auxiliar de padeiro, bilheteiro de cinema, costureiro de máquina overlock, costureiro de máquinas industriais, cozinheiro de restaurante, faxineiro, forneiro, operador cinematográfico, padeiro, saldeiro e vendedor de comércio varejista. Os interessados devem ir ao Cine, que fica na Casa do Trabalhador, localizada na Rua Dom Pedro, número 253, no centro da cidade. Para realizar a inscrição, é necessário levar PIS, carteira de identidade e de trabalho e o CPF. E o TV Participação termina aqui. Muito obrigada pela sua audiência e eu vejo você na semana que vem. Até lá!